Olá, eu sou o professor Herbert e eu vou fazer hoje, aqui, agora, o que o ministro Barroso e o Felipe Neto fizeram apenas em discurso. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. O jornalista Felipe Seligman, que é um jornalista que era da Folha, né? Agora ele tem um canal do YouTube que chama Jota. Ele já começou o debate com a pauta principal, que permeou todo o debate. Debate não, né? Inclusive o que eu vou falar é isso. O que não teve lá foi debate, que permeou todo o bate-papo, né? A live. E ele começou perguntando qual que era a alternativa para acabar com essa política em que o Brasil está, que é a política de aniquilamento. Ou seja, ele estava falando dessa polarização, e aí eles falaram bastante ao longo, né, do debate, debate não, ao longo da conversa, eles falaram bastante sobre o radicalismo, sobre os extremismos na política, e o Felipe Neto usou bastante a palavra fundamentalismo. Aí, respondendo a essa questão, o ministro Barroso, ele respondeu de uma maneira correta, o que só mostrou mais hipocrisia nessa live, porque ele estava exatamente falando o contrário daquilo que eles estavam fazendo. Portanto, só não existe polarização onde existem ditaduras, onde existe autoritarismo, porque aí você sufoca o outro lado. Realmente, um ambiente saudável, um ambiente democrático é onde existe divergência de ideias, onde existe esquerda, onde existe direita. Porém, se você considera que a esquerda é a boazinha, é a que defende os pobres e oprimidos, que defende os direitos das mulheres, que defende o direito dos negros, e a direita não pensa em nada disso, a direita pensa só no lucro, pensa só em conservar os costumes ruins, né? Então, parece que é isso, que a direita é aquela pessoa que é rica, branca, privilegiada, e ela quer conservar tudo aquilo, não quer mudar nada no mundo, quer que continue pobre sendo pobre, e quer conservar aquela família hipócrita, a família do comercial de margarina, que ali na frente da sociedade é o pai bonzinho, né? Vão na igreja de domingo, e aí por trás é todo errado, né? Tem um monte de problema familiar, o marido bate na mulher, trai a mulher, e os filhos não têm carinho dos pais. E esse tipo de estereótipo, né, que tem sobre o conservadorismo. Se o pensamento já parte daí, já não é uma democracia igual o ministro defendeu, já não tem a polarização saudável, porque você já está colocando uma coisa como certa e uma coisa como errada. E aí, óbvio que se isso é errado, por exemplo, se o conservadorismo for defender o racismo, for defender que a mulher é inferior, salários menores para as mulheres, for defender LGBTfobia. Se for isso, realmente o conservadorismo deveria ser aniquilado. Porém, não é isso que acontece, né? Tanto que eles mesmos reconheceram que o conservadorismo não é isso. Que os verdadeiros conservadores, que são pessoas inteligentes e totalmente ponderadas, que estão a fim de debater, de conversar. E aí eles também tocaram num assunto interessante. Eles falaram que a ditadura trouxe um trauma, né, para a política, né, pro jovem no Brasil, que foi a do jovem não se interessar por política por conta da ditadura. Aí eu não entendi muito bem. Eu acho que a lógica seria o que? Já que na ditadura não dava pra gente escolher, eles mesmos que escolhiam lá quem que ia ser o presidente e tal, o general, né? Então não tinha como a gente votar. Então parece, pela lógica, eles não explicaram bem, mas parece que então como aconteceu isso, as pessoas ficaram deslocadas da política. Porém, eu já faço uma análise e aí vai de encontro com o que eu estava falando. Eu vou voltar a falar de conservadorismo e de progressismo. Mas nesse contexto da ditadura do Brasil, eu acho que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quando a ditadura veio,
Primeiro, naquela época aí que as pessoas estavam estimuladas em falar de política, porque elas estavam com seus direitos cassados, então aquilo para elas era uma necessidade básica. Tanto que se você pegar os artistas da época, eles eram todos políticos. Você pega uns músicos, né? Música que eram censuradas, os livros, eles eram muito mais transgressores, né? Então eles atacavam o autoritarismo, eles iam atrás da liberdade, eles tinham uma coisa bonita, né? Até nos anos 80, quando começou a aparecer a cena de rock, então era aquela coisa de trazer o punk, da anarquia, que é uma coisa que depois começou a sumir ao longo dos anos 90. Por quê? Porque aí sim é como se o jovem já tivesse mais acomodado, então já tinha democracia. Então é o contrário, não foi a ditadura que fez as pessoas, os jovens, pararem de falar de política. Depois, nos anos 90, quando já tinha democracia, aí sim o jovem começou a falar, putz, esses caras aí eu vou votar nele, um monte de ladrão. E aí começaram a se desanimar, começaram a ver que era uma cúpula ali de políticos, sempre fazendo aquela mesma velha política, e que é uma coisa difícil, né? Aquela coisa que enoja a gente. E aí a ditadura realmente teve um papel fundamental, só que ao contrário do que eles falaram. Não é que a ditadura desestimulou de falar de política. O que aconteceu é que a ditadura ficou atacando a guerrilha armada da esquerda. E a esquerda se organizou pelo modelo gramsciista, que era de fazer a hegemonia cultural. Então, enquanto os militares estavam lá atacando a luta armada, existia uma esquerda que era uma esquerda que estava dominando as universidades, que estava dominando a mídia, os jornais. E a gente tem esse pensamento hegemônico de esquerda. Nós acabamos nos tornando socialistas sem saber que éramos socialistas. Por quê? Porque a gente acredita que a esquerda é isso, é a defensora do bem, é a defensora dos oprimidos, é o que quer igualdade para todo mundo, o que quer que todo mundo fique bem, que pensa no bem dos pobres, enquanto a direita é uma coisa reacionária, né, uma coisa ruim, que é contrária a tudo isso. Eu também tinha esse tipo de pensamento, né, quando comecei a estudar tal, porque isso, esse pensamento ele é hegemônico no meio cultural e no meio intelectual. Então isso é mais hegemônico o pessoal que já tem grau universitário, então a maioria dos professores, os jornalistas. O povo em geral, o trabalhador, ele não comprou muito essa ideia, tanto que eles são chamados de gado, né? Mas, indo nessa linha de raciocínio, quando a gente vê, por exemplo, falar dos liberais, né, do neoliberalismo, projeto neoliberal, então as pessoas falam muito do neoliberalismo, só que pouca gente vai estudar, por exemplo, pouca gente vai ler um neoliberal. Primeiro que esse termo já é um termo confuso, não existe alguém que fala assim, eu sou neoliberal. Os neoliberais, se a gente pesquisar aí no Google, que aí eles vão citar a escola austríaca, a escola de Chicago, Milton Friedman, o von Mises, o Hayek. Esses caras, eles são liberais clássicos. Só que como eles já são um pouquinho mais recentes, então eles são ali de 1950, um pouco antes, um pouco depois, alguns, eles já se debruçaram sobre temas que são mais relevantes para a gente, né? Então sobre a educação, o modelo de escola que a gente tem. Porque os liberais clássicos lá, o Davi Ricardo, o Adam Smith, fizeram numa época muito diferente da nossa, né? Começo da Revolução Industrial. Então, se você pega o livro deles para ler, vai ser uma realidade muito diferente do que é a nossa hoje em dia. E aí esses novos liberais já falam de coisas que tem mais a ver com a nossa realidade. Aí por isso talvez possa chamar eles de neoliberais. Mas não sei se é isso. Mas, enfim, aí quando as pessoas se referem ao projeto neoliberal, parece que é uma coisa muito ruim, né? A privatização de tudo e o lucro acima de tudo, não pensam na saúde, não pensam na educação, não querem saber de nada disso. Porém, quem acha isso é porque nunca leu um livro desses caras. Mesmo o conservadorismo, então, por exemplo,
o Roger Scruton, Edmund Burke. Poucas pessoas que criticam a direita leram esses caras. Então falam coisas de orelhada, né? Não vão atrás da história. Por exemplo, então os progressistas, eles deixaram muito claro ali, falaram que os progressistas se preocupam com os direitos das mulheres, né? E aí quando a gente vai ver, por exemplo, o primeiro cara que fez uma lei, né, mandou para votação uma lei, ela não passou, mas ele que foi o primeiro relator daquela lei que pedia que as mulheres votassem, foi o John Stuart Mill, que era um liberal, era um cara que estudava Adam Smith muito, Davi Ricardo, que não tinha nada a ver com a esquerda. Ou, por exemplo, quando a gente vai ver a história dos partidos dos Estados Unidos, daquela guerra que teve civil, né? Que uns queriam liberar os escravos, os outros não, queria continuar escravocrata. A gente vê que o partido que era escravocrata é o partido que depois se tornou os democratas, que são a esquerda dos Estados Unidos. Os republicanos, o partido, né, que depois se tornou republicano, eram os que defendiam a liberdade dos escravos. Até porque essa lógica, a lógica da liberdade do indivíduo, ela está muito associada com o liberalismo econômico. Assim como tem gays conservadores. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos maiores poetas que a gente tem na língua portuguesa, que inclusive ele ganhou 3 prêmios Jabuti, é o Bruno Tolentino, que era gay e era conservador. Ou, aí já é da minha época, o Clodovil, que foi um cara muito importante, era um cara muito inteligente, ele era um dos melhores na área dele. Foi um dos melhores como costureiro, como estilista, depois como apresentador de televisão, depois foi um bom político. E aí ele tinha muitos problemas, por exemplo, ele teve problema com o Jean Willis. Por quê? Porque o Jean Willis, que já é do PSOL, não aceita que um gay possa ser conservador. Ou seja, a esquerda tomou para si essas bandeiras, que é a bandeira do humanitarismo. É que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. E aí, voltando aí pra live dos dois, eu achei muita hipocrisia, principalmente do ministro. O Felipe Neto eu achei assim, é isso, ele tem até boas intenções e tal, mas é um cara que ele não tem muita noção do que tá acontecendo. Eu achei que ele tá mais como marionete. Porque ele tem muitos seguidores, né? Lá eles mesmos falaram que ele tá com, sei lá, quase 40 milhões de seguidores. Então, estão usando ele, né? Por conta de toda essa popularidade que ele tem. Já o ministro Barroso, ele foi muito esperto, né? Porque ele ficou com esse discurso bonzinho, né? E aí ele só reproduziu uma coisa que é o que eles estavam falando que acaba com a democracia. Porque eles estavam toda hora defendendo que o legal era ter a diferença de ideias. Só que ao mesmo tempo não tinha diferença de ideias ali, eles estavam só toda hora frisando a mesma coisa. O Felipe Neto até falou assim, não, se você é conservador, tudo bem, mas agora reacionário, apoiador do Bolsonaro... Se coloca numa posição de eu não vou nem falar que eu sou conservador, senão eu vou ser comparado com apoiadores do governo, né? Então a gente realmente hoje está com pouca representação do que é o verdadeiro conservadorismo no debate público brasileiro. Seria muito bom que a gente pudesse voltar a ter conservadores com voz, ao invés de apenas reacionários se dizendo conservadores. Então eles estavam colocando ali todo mundo que apoiava o Bolsonaro como racista, como fascista, como discurso de ódio. Então eles ficam colocando e são milhões de brasileiros. Inclusive foi feita uma pesquisa agora e o Bolsonaro está muito na frente assim nas pesquisas. Ou seja, existe muita gente ainda que é apoiador do Bolsonaro. E aí é complicado você colocar na conta de todas essas pessoas, chamarem essas pessoas de racista, de fascista, ou o próprio Bolsonaro, que pode ter vários defeitos, você pode ter 1000 críticas ao governo dele. Mas ficar carimbando com essa coisa de fascista já é um discurso de ódio, que era o que eles mais estavam combatendo ali. Então eles falaram, não pode ter discurso de ódio, a gente tem que conseguir vencer isso, tem que conseguir passar, né, essa fase. Sendo que aí eles ficavam falando isso, que apoiador de Bolsonaro é fascista, é racista. Um dos problemas que eu acho que nós enfrentamos no mundo e que produziu esta reação
conservadora radical, e às vezes populista e intolerante, foi que o pensamento progressista, Felipe, ele dominou o mundo em muitas dimensões. O nosso discurso, que nosso aqui é multicultural, cosmopolita, a favor dos direitos humanos, a favor das causas ambientais, a favor do movimento feminista, a favor da proteção ambiental, a favor da proteção dos LGBTI+, portanto, houve muitas vitórias importantes. Mas acho que vencemos, mas não convencemos, não trouxemos. Então, por exemplo, né, já indo para outra questão que eles falaram que é bem importante. Eles falaram de umas coisas que estão acontecendo agora, que é um projeto de lei sobre as fake news, que já passou pelo Senado e agora tá indo para a Câmara para votação. E falaram das investigações que tá acontecendo, então aquela CPMI da fake news. E aí o Felipe Neto até que foi bem nessa, né? Porque ele falou assim, a gente não pode dar um tiro de canhão numa formiga. Porque o que eles estavam querendo dizer? Essa lei que já foi aprovada no Senado, ela é muito perigosa, porque é uma lei que mexe com censura. Porque esse negócio de fake news é muito complicado. Como que a gente vai saber o que é fake news e o que é opinião de um cara? O próprio Barroso falou, tudo bem se alguém critica o STF, se alguém xinga, isso aí não é essa a questão. Aí ele falou lá a versão dele do que era você desinformar a sociedade e tal. Mas é muito complicado achar essa linha, essa fronteira, né? O que é um discurso de ódio, o que é uma fake news, o que é uma opinião. E aí, se você faz uma lei, igual essa que está sendo aprovada, é muito difícil, porque você vai ter um cara que vai falar o que é bom, o que é ruim, o que você deve ler, o que você não deve ler, o que você deve assistir, não deve assistir, que é inclusive o Barroso falou isso, que em ditadura as pessoas escolhem, né, o que é um fascista, escolhe o que vai passar na televisão, o que vai ser publicado, e aí você vai fazer uma lei que vai deixar quem como esse juiz? O próprio Felipe Neto falou que não existe essa lei em nenhum país do mundo, não existe nem nada parecido. E aqui no Brasil, em poucos meses já fizeram a lei, formataram a lei, já passou no Senado e já está quase sendo aprovada. Então como que um negócio tão complexo desse está indo tão fácil assim? E aí até eles foram contra isso, né? O Felipe Neto falou que precisava de mais debate, não era uma coisa simples assim. Até porque ele sabe que pode pegar no calo dele depois, né? E o juiz também falou, aí o juiz falou que o certo seriam as redes sociais, elas terem esse filtro, elas terem profissionais para começar a coibir algumas coisas, né? Por exemplo, robôs que ficam replicando mensagens. Inclusive essa lei, eles comentaram muito da Tabata Amaral, que é uma das responsáveis, né? E o que eu já acho muito complicado, porque ela tem uma ligação, né? É difícil você delimitar qual que é essa ligação, se ele apoiou na candidatura dela, mas ela tem uma ligação com um dos grandes monopolistas do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, né? Então ele é o segundo cara mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. Ele é dono da Ambev, dono da Lojas Americanas, do Burger King. Então ele é um cara muito forte. E esse cara, ele tem uma ligação com o governo muito grande. Por exemplo, a Ambev financiou a campanha da Dilma, do Aécio Neves, em 2014. E depois o BNDES emprestou muito dinheiro para a Ambev. E aí a Ambev conseguiu dominar todo o mercado de cerveja. E é nesse tipo de coisa que eu vejo perigo para a democracia. Quando o governo ajuda alguma empresa e essa empresa toma conta do mercado. Então ela faz o que ela quiser. E esse cara, inclusive, está interferindo na educação, né? A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que está sendo aplicada em todas as escolas. Então todo o currículo escolar que o seu filho tá, que você tá, ele segue essa BNCC. E essa BNCC está muito ligada ao Paulo Lemann. E aí temos essa lei para ser aprovada e além disso tá tendo umas investigações, né, sobre fake news. Então o que acontece é que eles acreditam, aí o Felipe Neto até falou isso, falou que ele tem uma empresa de inteligência que estuda esse tipo de coisa, e aí ele falou que ele não, né, isso aí é uma coisa que acreditam, né, que a mídia sempre fala disso,
que a CPI da fake news está investigando isso, é uma teoria de que existem algumas empresas que elas financiam, elas articulam essas fake news, então eles fazem como se fosse um mar de fake news, ou para criticar uma pessoa, que nem eles acreditam que o STF está sendo atacado, né, pelos apoiadores do Bolsonaro. E eles não acreditam que isso seja orgânico, eles acreditam que tenha algum articulador ou alguns, um grupo articulador, e esse grupo está comandando todo o resto, e está fazendo esse discurso de ódio, e está fazendo toda essa manobra política, que está caindo na base, né? Quem que é a base? É o que eles chamam de gado. Aí toda a população que não tem educação está acreditando nessas pessoas. Porém, por exemplo, eu assisti 5 horas de CPI quando foi lá o Alan dos Santos, né? Que ele tem aquele canal Terça Livre, que tem milhões de seguidores, e ele é um dos caras mais assim que está sendo atacado pelo STF. O senhor poderia explicar melhor essa declaração? Quer dizer que nós estamos a serviço da China? Estamos nos acusando de algo? Está nos acusando de algo? O sujeito da frase é? Você? Não. O sujeito da frase que eu escrevi. Você, nós do Brasil. Não. Na CPI. E aí, ele ficou 5 horas lá, ninguém conseguiu provar nada. E até agora, sim, não provaram nada. Eu queria, pra mim, se tiver existindo esse tipo de coisa, eu sou a favor de que sejam punidas essas pessoas. Mas eu quero ver isso, né? Já que eles estão investigando, tem que ser uma coisa. Que nem falar, fake news, o grupo. Quem que é esse grupo? Cadê? Cadê o mandante? Cadê esse dinheiro? E eles já pegaram tudo. Já pegaram o celular, o notebook do Alan dos Santos, do Bernardo Kister, todos esses caras que eles chamam apoiadores do Bolsonaro. Então, por exemplo, esses caras seriam os reacionários que o Felipe Neto estava falando, eles que têm o discurso de ódio. Então essas pessoas que devem ser aniquiladas, é isso? Essas pessoas que devem sair do debate político? Por quê, né? Então tem que ser, a base é essa investigação, só que aí eu quero ver o resultado dessa investigação, então eu quero saber quem que tá articulando isso. Quero saber se tem dinheiro do governo envolvido, se por exemplo, o Bolsonaro que tá bancando esses caras. Aí seria um crime grave, né? Por exemplo, o Bolsonaro tá tirando dinheiro nosso do governo para dar para canais de YouTube fazerem a cena, né? Mas por enquanto não tem nada, e é o que eu falei, pegaram o celular dele, pegaram o notebook, não só dele, são vários, né? Inclusive o Facebook bloqueou essa semana a conta de 16 pessoas, e foi assim escolhido a dedo, sabe? Tipo, essas pessoas, o Facebook e o Twitter tem que bloquear. Sem dizer por quê, eles só falam isso, porque tá divulgando fake news, porque é discurso de ódio, ou ameaça, né? Mas eu quero ver, tá dando fake news? Então mostra fake news e fala assim, eles disseram isso, e isso é mentira, tá comprovado que é mentira, tá desmoralizando o nome de alguém, sei lá, mostre alguma coisa, né? Ameaçou a integridade do juiz tal. E eu quero ver essas coisas, e aí sim você pune, né? Eles punem, né? A lei pune esses caras. Mas por enquanto o que me parece é que é o contrário do que eles estão falando. Parece que tá virando uma ditadura. Parece que quem tem poder quer deixar abrir a boca só quem eles querem, quem reza a cartilha deles. Por exemplo, nesse debate, por que eu nem chamo de debate? Porque não tinha ninguém ali para se defender do que eles estavam falando. Eles estavam... E aí esse que é o complicado, né? Porque pessoas, tipo... Ou empresas, né? A Globo, por exemplo, que coloca uma isenção, coloca uma neutralidade, uma roupagem, né? Fala de ciência... E aí chama os outros de radicais, de fundamentalista, ou de obscurantista, né? Que é um termo que está na moda agora, negacionista. É como se eles fossem os donos da razão. Como se eles estivessem do lado do bem.
E aí, se você não concorda com eles ou tem um pensamento diferente, e aí parece que você é ao lado do mal. E tem que ter esse debate. É isso que eu defendo, que é o que eles defenderam na teoria, só que na prática não tinha o debate. Tinha que estar ali um cara de direita, um cara de esquerda, o ministro que não pode colocar lado, né? Mas aí quem assistiu viu qual que é o lado dele. Ele citando Habermas, por exemplo, que é da escola de Frankfurt. Depois de Marx, é a escola mais assim que mais importante para a esquerda. Tanto a revolução tecnológica trouxe coisas boas. O subproduto negativo, o efeito colateral, é este uso inadequado muitas vezes da internet, que não se tornou esse espaço público de debate, essa grande ágora pública que o teórico da comunicação, que era o Habermas, imaginava que se pudesse criar. E aí tinha que ter um cara da direita, citando um cara da direita também. Eu não tô falando que é errado o cara ser de esquerda, o cara ter um lado. Pelo contrário, eu tô defendendo que as ideologias existem, a gente deve se assumir com essas ideologias e deve ser confrontado no debate, com as ideias, que é o que eles falaram muito. Tem que ter a ideia, a razão, o debate bonito, né, com argumento. Só que aí não existe isso. Por exemplo, o jornalista Lacombe, que é um ótimo jornalista, ele foi demitido porque ele fez um debate conservador na Band. Você tem um cara lá falando assim, sim. E aí ele levou esses caras aí, o Alan dos Santos, o Morgenstern. E aí, se você assistiu, eu vou até deixar por aqui o link desse debate. Eu assisti o debate inteiro, não tinha nada de preconceituoso, né? Tudo, eu concordo, se o cara chega lá, né? Eu sou a favor da liberdade, mas se o cara é racista, não, aí já é crime. E tá lá na lei, é crime, né? Então, se o cara chegasse lá em rede nacional e falasse a inferioridade do grupo tal, aí eu concordo, aí tudo bem, não pode fazer esse tipo de coisa. Mas eu assisti e não teve nada disso, eles apenas falaram o que era o conservadorismo, que não tem nada a ver com isso, com discriminação, não tem nada a ver com isso. Não custa, né? Eu acho que essa falta de diálogo, e que com a internet isso aumentou muito, e eu quero alertar aqui para uma PL que quer cercear por completo a liberdade na internet. Será votada amanhã, inclusive. Será votada amanhã. E esses caras aí, o Alan dos Santos, e todos eles, o engraçado é que é assim, todos eles são alunos do Olavo de Carvalho. E aí que me faz pensar que na verdade não tem uma articulação igual eles pensam, assim, uma articulação de um empresário que está bancando eles, uma coisa suja assim, né, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo. O que eu vejo é que o Olavo de Carvalho, ele é um cabeça ali do conservadorismo, e aí ele influencia muita gente, como qualquer intelectual influencia. Por isso que eu acho que esse movimento é orgânico. Por exemplo, parece que eles não aceitam. O Bolsonaro ganhou a eleição. Então, aí toda hora o Felipe Neto fica falando dos apoiadores de Bolsonaro como se fosse um insulto. Se coloca numa posição de eu não vou nem falar que eu sou conservador, senão eu vou ser comparado com apoiadores do governo, né? Então a gente... Porque realmente... não pode, eles não aceitam que muita gente da população votou no Bolsonaro porque pensa parecido com ele. Eles acham que houve uma manipulação, uma coisa orquestrada, não foi orgânico. E aí, por isso, por todos esses caras que estão sendo caçados, aí lógico que eu não conheço todos, mas os que eu acompanho um pouco, que é isso, o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, o Conrado, eles não me parecem caras desonestos, não me parecem caras que estão assim lucrando com isso. Eles são alunos do Olavo de Carvalho e eles têm as ideias dele, as ideologias dele, e tem que ter o direito de ter, você não pode calar essas pessoas. E o Olavo é isso, é um velho que tá lá na casa dele, tipo, escrevendo, dá as aulas dele, acredita nas coisas que ele estudou, né? Ele é um cara que estuda isso há 40 anos. Porra, olha, eu falo 40 anos disso, porra! É o globalismo, é o Jorge Soros, o Rothschild e todas essas famílias Henry Ford, todos eles querem controlar o seu pensamento, porra! Eu falo isso desde quando, porra? E morreu. E merece muito respeito. E aí as pessoas não respeitam isso, parece que não querem dar o direito dele de ter as ideias diferentes, ou dos alunos dele de terem a ideia diferente. E aí querem montar uma organização criminosa.
E aí, pra mim, me parece uma sabatina, um massacre, né? Porque são os caras que tem canal no YouTube, sabe? O Olavo é isso, ele dá as aulas dele lá na internet. Não é a Globo, uma multinacional, ou que nem esse cara que eu citei, o Paulo Leman, sabe? Que é dono da Ambev. E aí nem isso pode ter, tipo, um cara que escreveu uns livros, conseguiu ter alunos, eles têm Ibope hoje em dia. E aí não pode ter isso, e aí faz lá, o juiz do ministro vai fazer a live com carinha lá com o Felipe Neto, porque tem 40 milhões, só porque ele segue a cartilha da esquerda, né? O Felipe Neto saiu na capa do New York Times. Então para um honrarias, né? Aí pro outro é ditadura, pro outro tipo censura, o cara não pode ter um Facebook mais. Então é isso que eu defendo, eu espero que uma hora a gente consiga ter o que eles falaram na teoria, que a gente consiga ter na prática. O que eu quero é só isso, é o debate de ideias. Eu nem estou defendendo aqui uma ideia ou outra, eu estou defendendo o debate de ideias. Tem que ter gente debatendo ideias, tem que parar de ficar falando, é fascista, é comunista. Isso aí é ataque. E aí eles estavam criticando isso e é o que eles estavam fazendo. Por que não chama o Alan dos Santos, o Conrado, para ir lá debater? Com certeza ele ia, e com certeza eles iam, e não iam ser mal educados, não ia falar nada racista, não ia falar nada contra os LGBTs, não ia fazer, eu tenho certeza que eles não iam fazer isso. Eles iam debater ideias, e aí a gente vê qual ideia vence, ou nem tem vencedor, né? Cada um ia dar a sua ideia, e aí a pessoa que estava assistindo ia se identificar mais com um, com o outro, ou ia ficar dividido. Mas não, né, é difícil, tipo, não tem, eles aniquilam, é o que ele falou no começo, política de aniquilamento, é o que eu vejo, é a esquerda aniquilando a direita. E aí sim, tem uns caras que são muito reacionários, realmente. Tem uns caras que tipo, volta a ditadura, AI-5. Mas esses caras são uns babacas. E não são esses caras que estão sendo censurados. Por exemplo, o Alan dos Santos, esses caras toda hora citando que fecharam o Facebook dele. Foi a Polícia Federal com arma lá, o cara com a mulher grávida. Chegou, o cara entrou na casa dele, sabe? Pegou o celular, pegou o notebook que é o que ele trabalha. Esses caras não defendem AI-5, inclusive eles vivem criticando os generais, vive criticando as Forças Armadas. O Olavo de Carvalho esculhamba os generais. Não ambiciono os seus postos, nem o seu tipo de prestígio. Sou um escritor, filho das minhas obras e não de cargos recebidos. Jamais me rebaixei, nem me rebaixarei a disputar aquilo que para vocês é o supremo valor da existência. Eles não estão pedindo ditadura militar, não estão pedindo nada disso. E aí você não pode tratar tipo uma minoria, que sei lá, que reacionária, que fica pensando isso como se fosse esses caras. Os caras que escrevem, que a maioria, né? Eu tô falando desses caras os maiores, né? Que tem bastante audiência, não fica falando essas besteiras. Babaca tem em todo lugar, né? É igual, por exemplo, futebol. Eu tenho meu time, só que eu nunca fui no estádio, por quê? Porque eu sei que lá tem uma minoria de idiota que vai lá só pra brigar, vandalizar. Antigamente as torcidas eram até misturadas, né? Aí depois inventaram esse negócio de torcida organizada, aí ficou essa coisa, como se fosse os profissionais da violência. E aí estragou o espetáculo, né? Porque é muita burrice. Por exemplo, se eu sou corintiano e eu quero a aniquilação do Palmeiras, se eu aniquilo o Palmeiras não vai ter nem Corinthians, porque o Corinthians vai jogar contra quem? A rivalidade, quanto melhor estiver o Palmeiras, melhor vai ser o futebol, né? Igual, por exemplo, a disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi. Por que eles se tornaram tão grandiosos assim? Porque cada um ia superando o outro, ia superando. Talvez se não tivesse essa disputa, eles nem iam conseguir chegar no patamar que tiveram. Mas o torcedor de futebol fanático, ele não consegue ver isso, né? Ele tá ali, sei lá, é uma outra coisa, não é nem mais futebol, ele tá colocando pra fora alguma coisa errada que tem dentro da alma dele. E aí ainda teve gente elogiando, porque os torcedores do futebol se uniram para ir contra antifascista, né? Que foram lá para Paulista levar a violência que levava para os estádios, foram levar lá agora para a política. E eu não vi ninguém da mídia criticando isso. É bonito, porque estava lutando contra o fascismo.
E aí é o engraçado que quem tá censurando é o STF, né? Eles que estão, e ainda a esquerda. A Manuela Dávila acabou de postar, hoje o Twitter está com ares melhores, né? Ela glorificando, né, aquela ação de censura. Quando a gente faz isso, pode cair pra gente, né? Por exemplo, se essa lei for aprovada, vai saber se eu vou poder estar falando o que eu tô falando aqui. E por mais que a gente esteja errado, né? É isso. Se eu posso falar o que eu quiser. Eu posso inclusive eles falaram isso, putz, o carinha terminou essa live falando da Terra plana. Tipo, é outra coisa. Mano, o que tem a ver a Terra plana? Os caras ficam misturando. E por menos discussões terraplanistas, né? Muito obrigado, Felipe Neto. Que eles já querem jogar isso, então todo mundo, então o gado, ou o pessoal de direita, conservador, liberal, é o pessoal que não estuda, que nega a ciência, e aí é o que eu falei, eles ficam falando do capitalismo, do neoliberalismo, e não estudaram. Nós precisamos de um choque de iluminismo. Ver se eles vão ler o que o neoliberalismo fala. Não, tanto ver se eles citam alguma coisa. Ou até do próprio Olavo de Carvalho. Você já viu alguma crítica a algum livro dele falando assim, ó, na página tal ele falou isso, e ele é burro por ter falado isso, ele defendeu a Terra plana, ou sei lá, qualquer coisa? Não, os caras nem leem. Os caras ficam discutindo matéria de jornal, né? Matéria de capa de jornal. Falando isso, me lembrou até a fala de um cara da esquerda, né, um ativista da esquerda, que é o Paulo Freire, um grande pedagogo, e olha o que ele fala. Não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de seus livros. Então é isso, né? É assim que eu vou acabar com chave de ouro o meu vídeo, né? Porque crítica do Paulo Freire, um grande mentor aí da esquerda, do pensamento pedagógico da esquerda, ele mesmo criticando quem faz críticas só através de contracapas. Então é isso, um jornalista publica uma coisa, a pessoa nem vai pesquisar e fica associando a pessoa àquela coisa. Igual ficam falando de Terra plana, né? Como que o cara... Ó, um debate de um cara que tem 40 milhões de seguidores com o ministro do Supremo Tribunal, aí o cara termina a entrevista falando de Terra plana. Do que ele tá falando, pelo amor de Deus? Quem que defende a Terra plana? Eu vi uns caras defendendo, mas é tipo uns caras que nem tinham nada a ver com política, uns caras que nada a ver, uns nerds que sei lá, gosta de ficção científica. E mesmo assim eles têm direito, deixem eles falarem o que quiser. Por exemplo, eu sou professor de física, um cara desse serve até para eu dar uma aula, entendeu? Eu pego um cara desse falando e eu vou dar uma aula em cima do que ele falou. Vou falar, ó, a Terra não é plana por causa disso, disso, disso. Vou apresentar minha argumentação com a teoria correta em cima do que é errado. Eu não vou censurar o cara porque ele falou uma besteira. Então espero que não me censure, né? Eu espero que essa lei não passe e espero que eu possa continuar falando minhas besteiras e todo mundo continue falando suas besteiras. Lógico, dentro da lei, sem racismo, sem esse tipo de coisa. E é isso, espero ter contribuído aí, ter feito que em 1h30 de debate não, 1h30 de live, eles não fizeram, espero eu ter feito isso. Então até a live zoada dele serviu para eu fazer um vídeo melhor. E espero que tenha o debate, espero que coloquem gente de esquerda, gente de direita e realmente façam o que eles falaram ali só na teoria, que debatam ideias. Quem gostou, curta o meu canal, Física Zeitgeist. Muito obrigado e até a próxima.